Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de revisão de questões do TEC 2021, um curso para você, médico cardiologista, conquistar de forma definitiva o seu título de especialista em cardiologia. Eu me chamo Anderson Luiz e neste vídeo a gente vai ver 5 questões da prova do TEC de 2017. Todas as 5 questões de sebiologia cardiovascular. Questões tranquilas que você, aluno do CardioSite, você não pode errar esse tipo de questão, tá? Então vamos lá para as questões. TEC 2017. O fenômeno de Galliard-Verdun, ele é observado na seguinte condição clínica. Bem, fenômeno de Galliard-Verdun a gente ainda não falou aqui no nosso curso de revisão, então vou falar aqui rapidamente o que é o fenômeno de Galliard-Verdun. Fenômeno de Galliard-Verdun é a vibração da válvula aórtica sendo transmitida para a válvula mitral devido às suas proximidades, tá? E as características do fenômeno de Galliard-Verdun. Tem um timbre piante no foco mitral. Apesar do problema ser lá na válvula aórtica, né, estenose aórtica, essa estenose aórtica ela é transmitida para o foco mitral e você vai escutar o quê? Um timbre piante no foco mitral, tá? Então, se vocês encontrarem na prova do TEC, né, um caso clínico, dizendo que o sopro no foco mitral tem timbre piante, né, pense imediatamente no fenômeno de Galliard-Verdun, ok? Muito bem, outra característica, sopro com características ejetivas e não regurgitativas, tá? Então você tem um sopro no foco mitral com características ejetivas. Por quê? Porque nada mais é que a transmissão do sopro da estenose aórtica para o foco mitral, então vai ter características ejetivas, tá? Outra característica do fenômeno de Galliard-Verdun, não irradia para o dorso, né? Não irradia nem para a axila nem para o dorso, tá? O sopro da insciência mitral, quando tem um acometimento do folheto anterior, irradia para a axila, né? Irradia para o dorso, tá? Insciência mitral crônica. Mas no caso aí desse sopro, né, que está relacionado ao fenômeno de Galliard-Verdun, ele não irradia para a axila e não irradia para o dorso. Outra característica, não aumenta com decúbito lateral esquerdo, diferente do sopro da insciência mitral, né? O que acontece no sopro da insciência mitral? Você coloca o paciente no decúbito lateral esquerdo, você vai auscultar e você percebe que esse sopro ele aumenta de intensidade, tá? Isso quando é insciência mitral. No caso aí do fenômeno de Galliard-Verdun, como o problema não é na válvula mitral, o problema é na válvula aórtica, tá? Esse sopro, ele não aumenta com o decúbito lateral esquerdo, tá? E por fim, né, outra característica do fenômeno de Galliard-Verdun é que reduz com a manobra de hand grip. Lembra? A manobra de exercício isométrico, né, aperto de mão. Isso aumenta a resistência vascular sistêmica e reduz o sopro da estenose aórtica e aumenta o sopro da insciência mitral, tá? Então, a manobra de hand grip, né, reduz o sopro de Galliard-Verdun. O que você vai perceber? Que esse sopro lá que você está escutando no foco mitral também vai reduzir de intensidade, porque, na verdade, nada mais é do que um fenômeno que ocorre lá na válvula aórtica sendo transmitido aí pela válvula mitral, tá? Então, está associado aí à estenose aórtica. E aí ele quer saber, né, qual condição clínica está relacionada ao fenômeno de Galliard-Verdun. A gente acabou de falar, né? A gente viu que é estenose aórtica, então letra A não pode ser atresia tricúspide, letra B, estenose pulmonar também não pode ser, letra C, insuficiência pulmonar também não, e letra D, estenose aórtica calcificada. Então o gabarito é a letra D. Outra questão do TEC 2017, sopro de Graham-Still é característico da seguinte lesão valvar, né? A gente viu lá os epônimos, né, dos sopros cardíacos. Então, colocar aqui o slide novamente para lembrar você desses epônimos. Sopro de Carecumbe's é o sopro da valvulite reumática mitral aguda, tá? Sopro de Austin-Flint, a gente já falou, é o sopro da estenose mitral funcional, né, devido aí ao jato regurgitante da insciência aórtica grave. Sopro de Graham-Still é o sopro diastólico no foco pulmonar característico da insuficiência pulmonar. Sopro de Still é aquele sopro inocente comum aí em crianças e o sopro circular de Miguel Couto é aquele sopro da insciência mitral crônica com acometimento do folheto anterior
que irradia para a axila e para o dorso, tá? Então, voltando à questão, né, o sopro de Graham-Still é o sopro o quê? Da insuficiência pulmonar. Então, gabarito letra E. Outra questão do TEC 2017 e o enunciado é esse. No exame do pulso venoso de um paciente, a onda A reflete. Veja, perceba aí que todas as questões enunciado curtos e diretos, tá? Então, onda A, a gente já viu, né? A onda A corresponde à sístole atrial direita. Sístole atrial direita. Por quê? Porque o pulso venoso jugular corresponde à dinâmica do coração direito. Então, onda A corresponde à sístole atrial direita. Eu só queria aqui fazer algumas considerações em relação aí à onda A, tá? Onda A em canhão. Onda A em canhão, você deve lembrar imediatamente do BAVT, porque o TEC adora fazer essa associação. Onda A em canhão com BAVT. Outra coisa também que o TEC adora é ausência de onda A, né? A ausência de onda A é ausência de contração atrial. E qual patologia a gente não tem contração atrial? Fibrilação atrial. Então, na fibrilação atrial, ausência da onda A. No BAVT, a gente vai ter onda A em canhão, porque existe uma dissociação da contração atrial em relação à contração ventricular. Então, às vezes, o átrio ele pode contrair com as válvulas atrioventriculares fechadas. E aí vai o quê? Vai ter um aumento súbito da pressão atrial. Então, a gente vai ter aí uma onda A atrial em canhão, tá? Então, feitas aí essas considerações, né? Vamos lá para as alternativas. Ele quer saber, né, qual alternativa reflete a onda A do pulso venoso. A gente já viu. Contração pré-sistólica do átrio direito. Ó, mais uma questão molezinha para você aí acertar na prova do TEC, tá? Outra questão do TEC 2017. Paciente de 42 anos queixa-se de dispneia aos esforços com piora nos últimos 2 meses. Ao exame físico, observa-se sopro sistólico em base com pico tardio e irradiação para as carótidas. O pulso carotídeo é lento e de baixa amplitude. Dentre as alternativas abaixo, a principal suspeita diagnóstica é uma questão tão fácil que quem estudou muito para o TEC até desconfia, acha que tem aí alguma pegadinha. Mas não tem pegadinha nenhuma. Ó, sopro sistólico na base irradiando para as carótidas. E outro, ele diz que o pulso carotídeo é lento e de baixa amplitude. Pulso parvus e tardos, né? O pulso parvus e tardos, ele é característico da estenose aórtica, tá? Com sopro sistólico aqui na base irradiando para a carótida, estenose aórtica. Ele poderia aí nas alternativas, né, confundir você um pouquinho, né? O que eu faria se eu estivesse fazendo essa questão? Em vez de eu colocar ali estenose mitral, né, que a estenose mitral é um sopro diastólico, eu colocaria aí cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Tá? Por quê? Porque na cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, a gente tem também aí um sopro sistólico, né, nas bases, tá? E esse sopro é igualzinho da estenose aórtica, aquele sopro em diamante, crescendo e decrescendo, tá? Só que tem uma diferença. O sopro da cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, ele não irradia para as carótidas, tá? E aí, como ele diz que irradia para as carótidas, então o gabarito, né, é a letra B de bola, tá? Questão aí bem tranquila para você aí gabaritar tudo aí de semiologia na prova do TEC. Outra questão, TEC 2017, o cardiologista deve estar atento ao exame físico do paciente. Assim, em relação ao efeito da respiração na ausculta cardíaca, é correto afirmar. Então ele quer aí a alternativa correta, tá? Mais uma questão aí de quê? Manobras que modificam sopros cardíacos, tá? A chamada ausculta dinâmica. Só que aí ele está fazendo manobra o quê? Respiratória, né? E na manobra respiratória, tá? A inspiração, ela aumenta todos os sopros do lado direito do coração, com exceção do sopro de ejeção pulmonar. Então eu vou repetir. Do lado direito do coração, de câmaras direitas, né? A inspiração aumenta todos os sopros de câmaras direitas, com exceção do sopro de ejeção pulmonar. Em relação à expiração, a expiração aumenta os sopros de câmaras esquerdas, tá? Então, inspiração aumenta de câmaras direitas, expiração de câmaras esquerdas,
Só atentar que em relação à câmara direita, o único sopro que não aumenta com a inspiração é o sopro de ejeção pulmonar, tá? Então, feitas aí essas considerações, vamos para as alternativas. Letra A. A respiração não afeta os sopros do lado direito. A gente viu, afeta sim, né? Então a letra A não pode ser, a gente corta. Letra B. Todos os sopros tendem a diminuir durante a expiração. Não, os sopros do lado esquerdo aumentam com a expiração. Então letra B não pode. Letra C. Sopros do lado esquerdo diminuem durante a expiração. Também não, né? A gente viu, o sopro do lado esquerdo aumenta durante a expiração. Letra D. Sopros do lado direito geralmente diminuem com a inspiração. Não, a gente viu que aumenta, né? Com exceção aí do sopro de ejeção pulmonar. Então a letra D também não é. Letra E. Sopros do lado esquerdo geralmente são mais altos durante a expiração. Exatamente isso, tá? Gabarito da questão, letra E. Muito bem, então chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso curso de revisão de questões. Na verdade, foi o último vídeo relacionado aí ao assunto semiologia e fisiologia cardiovascular, tá? Abordamos aí os principais assuntos que caem na prova do TEC. Atente aí para todos esses detalhes que a gente falou, porque a prova do TEC em relação à semiologia, os caras não inventam muito não. As questões elas costumam aí a se repetir, só que com uma outra roupagem, né? Então, mas os assuntos aí foram abordados, você agora tem condições de acertar todas as questões aí de semiologia e também de fisiologia cardiovascular. Espero que você tenha gostado, forte abraço e até a próxima!